Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Jefferson Antunes. E no episódio de hoje estamos com um convidado super bacana e especial que conheço aqui de Recife, trabalha comigo. E Pablo, se apresenta aí pra gente, por favor. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada também. A gente que é dessa área tá sempre acordado de madrugada. Meu nome é Pablo Craveiro. Eu sou professor, no momento eu dou aula na rede estadual. Sou formado em licenciatura em História e Psicopedagogia Institucional. E atuo na área de educação desde 2017. Eu estou dando aula sempre ali nas aulas de História. Jefferson, solta a vinheta pra gente falar do episódio do dia de hoje. Preparar aulas atrativas para os alunos é uma demanda cada vez mais requisitada, né? No ensino dessa nova geração super antenada em tecnologia. Principalmente agora, com o retorno das aulas presenciais, as aulas atrativas são mais dinâmicas e interativas. Dessa maneira, permite que os alunos participem ativamente na construção do próprio conhecimento. Ou seja, os estudantes interagem mais, discutem o que está sendo estudado, apresentam suas dúvidas e opiniões e conseguem trabalhar teoria e prática. Em suma, não são apenas espectadores no processo de aprendizagem, o que vai atrair a participação desses alunos e ajudar a diminuir a evasão escolar. Então, por favor, Jefferson, vamos começar as perguntas, já que eu conheço mais o convidado do que você. Diga aí qual a dúvida. Bem, pelo que eu compreendi um pouco sobre o projeto que o Pablo está trabalhando em sala de aula, né, ele tem muito a ver com cultura pop, né? Pablo, explica aí pra gente, em linhas gerais, como é que funciona, qual o papel da cultura pop dentro da educação? Então, eu acho que no momento, né, acho que nos últimos 20 anos, a gente está tendo aí um crescimento muito, muito grande de acesso à cultura pop. Né? Eu lembro ali no período da minha adolescência, no ensino médio, que não era tão simples chegar em qualquer shopping, em qualquer loja e encontrar roupa de super-herói, por exemplo. Hoje é muito, muito mais acessível, né? Você encontra roupa masculina, roupa feminina, de herói, heroína, porque cada vez mais está crescendo. Principalmente aí com o lançamento dos filmes da Marvel, da DC Comics, as séries também. Tudo se tornou muito mais acessível, né, em relação à cultura pop. Utilizar a cultura pop na educação acaba sendo algo bem... se a gente parar para refletir um pouco, a gente consegue encontrar várias vertentes, não só para a aula de história em si, né? Mas a aula de história, ela acaba se beneficiando muito da cultura pop devido à ligação direta de heróis, heroínas, com mitologias, com várias histórias do nosso cotidiano. Os filmes, né? Tá cada vez mais com essas temáticas sociais, trazendo mensagens, trazendo a representatividade. Então, associar a cultura pop à educação é bem possível, sabe? Cada vez mais está sendo possível e a cada filme novo lançado, a gente adquire mais material sobre, né? Mas aí, Pablo, como foi que começou a questão desse projeto, desse formato, na verdade? Quando eu comecei com esse projeto, que hoje eu já até intitulei ele, se chama História e Quadrinhos. Só o paralelo com História em Quadrinhos, eu retirei o M ali e ficou História e Quadrinhos. De início, realmente começou só pelo meu gosto pessoal, de fazer uma ligação ou outra de algum super-herói ou super-heroína e levar para a sala de aula, né? A primeira vez que eu consegui fazer isso numa escola foi no Dia do Estudante, foi um dia que era para ter atividade sem ser aula, né? Era para ser algo diferente, era para levar alguma coisa. Eu pensei em levar isso, vou fazer uma aula diferente, trazendo para os alunos aí filmes, séries que eles gostam e fazer essa relação. Aí de início eu trabalhei com o Superman, tá? Principalmente o Superman e a Mulher Maravilha,
que na época tinha até lançado o primeiro filme da Mulher Maravilha, então estava bem alto assim falar dela. O filme dela trouxe muita questão da representatividade feminina, tem o discurso no próprio filme. Aí eu pensei em trabalhar isso, só que sem muita pesquisa, né? Sem muita pesquisa científica, realmente, foi muito mais do meu conhecimento pessoal do que eu já tinha assistido. Só que quando eu levei isso para a escola, que foi divulgado que teria isso, a sala lotou de adolescentes para ver, para escutar, e realmente ficou lotado até o final. Aí eu vi que fazia todo sentido a gente trazer isso, discutir a cultura pop ali no ambiente escolar. Aí super funcionou. E aí, cada ano que se passou, e a primeira vez foi em 2017, e aí desde então o projeto vem ganhando cada vez mais corpo, sabe? Cada ano que passa eu venho atualizando, venho pesquisando, colocando mais imagens, e como eu falei, cada ano que lança um filme novo, eu ganho mais argumento, eu ganho mais fala para mudar essas aulas. Aí cada ano que eu faço, a aula é sempre diferente. Bacana, a gente vê aí um elemento muito forte quando tu fala da aprendizagem significativa do David Ausubel, né? A ideia de que nós aprendemos melhor a partir de elementos que são significativos para as nossas vidas. Quando se diz que lotou, né, o evento, justamente essa faixa etária de estudantes aí, o finalzinho do ensino fundamental, juntando aí com o ensino médio, esse pessoal, eles estão consumindo esse tipo de produto midiático quase que a vida inteira. Eu acho que muitos dessas estudantes, inclusive, nasceram dentro dessa geração que recebe essa enxurrada de filmes da Marvel, né? A gente tá aí com os 20 anos do MCU, né? O Marvel Cinematic Universe, e eu acho que muitos desses estudantes, né, conhecem todos esses filmes, e esses filmes fazem parte da sua história de vida. Portanto, esse tipo de elemento da cultura pop acaba sendo muito significativo e atrativo para essas pessoas. Sim, com certeza. A ideia também é levar para os estudantes o material físico. E aí eu levo os meus quadrinhos, né, da minha coleção, para que eles tenham contato, tenham acesso. E ao longo da aula eu vou sempre estimulando para outras leituras de quadrinho também. Porque quando a gente vai para o universo do quadrinho em si, a gente sabe que a expansão é muito grande, né? Os argumentos, as edições dos quadrinhos. Aí eu levo meus quadrinhos para expor lá, para que eles tenham contato também. E a questão da aula em si, com os heróis e heroínas, é para dar uma outra leitura para aquele filme, né? Que à primeira vista é um filme de super-herói, só que por trás são muitas camadas, sabe? São muitas camadas de discussão que muitas vezes a gente não tem essa visão. Então a gente pode dizer que a ideia que está dentro desse projeto é que a cultura pop em si é o fio condutor da discussão? Sim. A cultura pop, hoje, né, a gente pode chamar de cultura pop, né, se tornou isso, porque anos atrás era coisa de nerd, era muito nichado, né, poucas pessoas tinham acesso ou queria ter acesso, na verdade. Então, hoje se tornou uma cultura. E a partir dessa cultura que é ampla pra caramba, né? São muitos heróis, muitas heroínas, muitas histórias. A gente vai nichando ali para poder argumentar em cima de um ou outro filme, uma ou outra representatividade, um ou outro momento dessa narrativa. Sabe? A gente pode começar a falar também da ligação que eu faço do momento histórico com o personagem, e aí vai ficar mais claro de compreender que às vezes a gente não para pensar dessa forma, mas está lá, a informação está lá. Eu tenho só uma pergunta para fazer, na verdade, eu tenho várias, mas entre elas, existem pessoas que não são tão jovens. O que seria, como é que eu explico a cultura pop para essas pessoas, para que eles entendam o embasamento? Você já falou de filme, de super-heróis, mas é só isso a cultura pop? Não, acredito que hoje, quando a gente trata de cultura pop, né, a gente leva aí principalmente para os filmes, mas os jogos também se tornaram mais acessíveis, as séries, né, com os serviços de streaming, é muito mais acessível hoje em dia você assistir uma série, um filme, então
a cultura pop em si se tornou esse mercado, né, de eventos. A gente tem aqui em Recife vários eventos voltados para a cultura pop que cada ano que passa vai ganhando mais público, não é? Eu lembro da época da adolescência de ir para os eventos bem baratinhos, assim, ingresso de R$10. Hoje não é menos de 80, sabe? Ou seja, se tornou um mercado também. Falar sobre isso, a quantidade de canais de YouTube que tem. Então, a cultura pop se tornou acessível. A ideia de levar para a educação é fazer releituras desses heróis, dessas heroínas, dessas histórias, para que possa, né, o aluno, a aluna, entender o que está ali nas entrelinhas de alguns desses filmes e séries também. Isso me lembra bastante um campo da história, né? Da história e da literatura, que chama literatura comparada, que é justamente o campo que estuda a relação dos bens culturais com a história, com a literatura, de uma forma que nós possamos usar esses bens culturais para explicar a realidade. Nesse sentido, eu queria que tu me explicasse um pouco como é que funciona essa atividade. A aula começa falando sobre o Superman, tá? Eu trago o Superman de início exatamente porque ele foi o primeiro herói criado, tá bem? Quando a gente olha para o universo ali de criação de super-heróis, o Superman foi o primeiro herói criado. Ele é criado ali na década de 30, é exatamente a década de 30 que a gente pode trazer ali como o período entre guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que veio logo ali 1929, a Grande Depressão, sabe? Quando a gente trata do Superman com essa ligação com a história, todas essas histórias, a literatura em si, de modo geral, ela é um grande reflexo da nossa realidade. Na verdade, quando a gente vai para a literatura fantástica, é muito difícil desassociar a nossa realidade do que a gente está criando ali. Uma coisa que eu sempre falo assim para os alunos, quando a gente pega o universo de Harry Potter, por exemplo, que não é o foco da aula, mas também se discute muito. Quando a gente pega o universo de Harry Potter, que é um universo voltado para magia e para a solução dos problemas com magia, a gente vê isso nos filmes, vê isso no livro. Qual é a relação de você resolver as coisas com magia e ter bruxo rico e bruxo pobre no universo de Harry Potter? Compreende? Nada mais era que um reflexo de que a autora, né, J.K. Rowling, simplesmente estava na pindaíba naquela época. O reflexo disso foi colocar classe social no mundo resolvido com magia, sabe? Então, essas leituras que eu acho muito massa de se fazer, tá? Aí, voltando pro Superman. O Superman, quando a gente olha para ele, o seu símbolo, né, a simbologia do Superman no universo da DC Comics, ele é o grande símbolo de esperança, né? E o período ali da Grande Depressão, o período da quebra da Bolsa de Nova York, a gente pode dizer tranquilamente que era um período da história sem esperança nenhuma. Ficou conhecido ali como Grande Depressão pelos altos índices de suicídio, de desemprego. Então, o Superman ele vem ser um reflexo da falta de esperança daquele período, sabe? Além, é claro, da relação pessoal com os criadores do Superman, tá? Que um deles teve o seu pai morto num assalto à loja do pai dele. Né? Um período da Grande Depressão ali foi um período em que os índices de criminalidade subiram muito devido à falta de emprego. E aí o pai, um dos criadores do Superman, tá? O roteirista, né, que escreveu o Superman foi o Jerry Siegel e o ilustrador foi o Joe Shuster. Tá? O pai do Jerry falece exatamente num assalto à loja. Ele tem um infarto e falece. E aí ele cria o herói que provavelmente salvaria o seu pai, né, de uma situação daquela. Então, quando a gente traz o Superman para a questão histórica, é essa ligação. O período ali da Grande Depressão, a gente tem o Superman como símbolo de esperança, o que faltou naquela época, não é verdade? E aí, todo mundo já percebeu que eles são historiadores, né? Eu sou química, né? Só espectadora hoje, meio que saí do meu mundo e tô aqui entrando no mundo deles, tipo, tá ótimo. E fazer um paralelo interessante aqui, todo mundo tem uma referência de se tornar um bom professor. Mas aí você teve essa referência para ser, poxa, eu quero ser esse professor. Porque não sei se Jefferson teve bons professores. A gente falou muito mal de professor aqui nesse podcast. A gente gosta tanto de professor que a gente até fala mal. E vira professor, que é o pior, né?
E aí a gente sempre pergunta, né? Tipo, você teve essa sacada sozinho para melhorar suas aulas, né? No seu ambiente escolar? Ou teve, porra, aquele professor... Quando eu crescer um dia eu quero ser igual a ele. Por quê, assim? Eu tive um grande professor de história, que ainda é professor de história, professor Vilmar Victor. Hoje ele dá aula na rede pública também. Se eu não me engano, ele está dando aula na Paraíba, na rede pública de lá. Mas dá aula aqui em Recife também, para vestibular. E aí as aulas dele, não é que elas fossem 100% assim diferente. Ele trabalhava ali com slide, com as informações, mas só que a forma com que ele falava, a forma com que ele passava o conhecimento era e ainda é diferente, sabe? Hoje em dia, vez ou outra eu consigo frequentar um aulão dele ainda, e a aula dele cada vez melhora, sabe? Aí quando eu tive as aulas com o Vilmar, né, que a gente chama de VV, Vilmar Victor, aí eu lembro, né, e eu tava até conversando uma vez com um cara lá na escola, eu falei, caramba, quando eu olhava ele dando aula assim, eu queria saber o que ele sabia. Eu não queria nem dar aula, nada desse tipo, eu queria saber o que ele sabia, como é que ele sabia tanto assim, de tanta coisa. Aí eu fui querendo ter aquele conhecimento. Aí a minha ideia na cabeça era essa, eu quero saber o que esse cara sabe, eu quero falar igual esse cara aí. Eu quero conseguir falar as coisas e as pessoas dizer, caramba, isso aí eu gostei de saber. Porque eu ficava assim, eu ficava encantado com as aulas de VV. Voltando para o nosso tema, né, da cultura pop, a gente sabe que, pelo que você falou, é um sucesso entre estudantes. Mas e o restante do corpo docente, né, as pessoas que fazem a instituição, como é que isso tem corrido nesse meio? Cara, eu fiquei muito surpreso da última vez que a gente fez. Foi exatamente... foi após o Dia do Estudante, a gestora lá da nossa escola, ela separou um dia para que a gente fizesse atividades diversas. Aí eu falei com a nossa coordenadora para ela reservar ali a biblioteca, para a gente tentar desenvolver de novo. E aí, cara, dessa vez foi a melhor apresentação que teve. A melhor. A nossa coordenadora, ela ajudou, ela sentou lá e começou a assistir, sabe? O clima ficou tão agradável que o nosso secretário lá da escola, o professor Ricardo, ele também gosta muito de cultura pop, ele é aficionado pelo Batman, ele conhece muito. A formação dele de licenciatura é de arte, né? Então ele já tem muito conhecimento mesmo. Nossa, ele foi para a biblioteca também, começou a contribuir com a aula. Vez ou outra ele pedia a palavra assim e vinha para frente. Assim, foi a última vez que teve essa apresentação no ano passado, foi incrível mesmo. Até a gestora chegou lá durante um momento e ficou até o final, sabe? A aceitação, assim, foi muito incrível, muito incrível. Acredito que por ser algo que esteja fora da realidade dos meninos, que eu estava até falando pro Jefferson, né? A maioria dos professores vai livro, quadro, livro, esse revezamento o ano inteiro, que é super desgastante. E pro aluno, ele quer algo dinâmico, principalmente focando nessa vinda pós-pandêmica. Se não é fácil pra gente que está no ensino superior, ter questão de concentração e tal, imagina para essa galera que já vinha numa pegada mais dificultosa. Eu não tenho as palavras mais bonitas, nem vou citar nenhum autor aqui. Jefferson que faz essa parte por todo o grupo, tô super fora. Mas eu acho que me colocando no lugar de aluno, eu ia conseguir olhar para aquele professor e dizer, a aula dele é massa, eu vou ficar lá. Do que eu ver um professor que tá sala, quadro. Sem contar que você mexe com a estrutura da escola, né? Todo mundo quer saber o que tá acontecendo ali dentro, todo mundo quer assistir, todo mundo quer entender, e eu garanto que é algo que ficou para todo mundo, né? Não só para os estudantes, mas para os professores. Aí eu entro com, né, pragmática, com um problema e ao mesmo tempo vendo como uma forma positiva. A forma positiva é você chacoalhar os outros professores, não só de história, mas outros professores que dê aquele up de vez em quando. Logicamente que nem sempre todo mundo tem muito tempo para fazer isso. Aquela melhorada, aquela gracinha na aula para facilitar, né? Até para deixar de ser cansativo, porque um outro assunto também é que a jornada de trabalho é bem extensa, uma vez que Pernambuco é aquele integral forçado, né? E aí a gente tem que dar essa melhorada. E como é que você viu dos outros professores? Você falou da coordenadora, da gestora, mas os outros professores se incomodaram ou acharam ok? Porque o retorno que eu tenho de outras experiências, que os professores se incomodam porque estão na zona de conforto e daí chega alguém para fazer diferente. Isso realmente é complexo, né? É muito complexo, assim, porque, de certa forma, eu acredito que a educação, de modo geral,
ela é muito parada, assim. Se a gente for refletir um pouco a nossa formação, a gente vai conseguir tirar 2 exemplos, talvez, de professores que tentavam ir na contramão, né? Do óbvio, de quadro, de estar sempre ali daquele mesmo formato. Até passeios de escola é muito comum você escutar que a maioria ia no mesmo lugar o ano todo, sabe? O Espaço Ciência daqui da gente, né, de Recife, eu acho que é o top 1 de passeio escolar, ou seja, você tentar fazer algo diferente, principalmente com alguns profissionais que já estão, sim, a palavra é acomodado, né, se sente um pouco ali acomodado, gera sempre essa questão de você acaba recebendo a atenção, né, por estar fazendo algo diferente por parte dos alunos, e eles sempre veem essa diferença, porque falando por história, né, história em si, é fácil para mim dinamizar as coisas. E aí eu já tentei conversar com algum outro professor de alguma outra área para saber como que eles pensam diferente. Eu não sei se é mais complexo para outras disciplinas, mas às vezes tem esse choque, né? Esse choque de ideias, de você pensar diferente, tentar fazer algo diferente, né? A questão do uso de outros materiais, slides, por exemplo, parece tão simples, mas quando a gente olha para a questão da educação, ainda não é tão simples. O slide, digamos que numa escola com 10 professores, 1 ou 2 se sente mais à vontade, né, para ir lá, para usar. Eu acho que a tecnologia, assim, de modo geral, ela gera esse pequeno problema, porque a pandemia meio que forçou, né, a gente ir até ela e saber sobre ela. Mas eu acho fundamental, velho. A gente precisa, sim, dar uma modificada, pô. Porque o nível de acesso hoje, ele é muito fácil se o aluno quiser desenvolver, né? Se ele quiser jogar no YouTube o tema da aula que eu dou, ele vai encontrar uns 30 vídeos muito melhores editados, com muito mais coisas, né? Mas a gente sabe que a cultura dos nossos estudantes não é exatamente fazer isso. E não só a cultura dele não querer, mas também tem a questão social, né? Muitos não têm esse acesso. Então, eu sempre penso muito naquele que não tem esse acesso, que não tem esse vislumbre ainda, sabe? De sair um pouco daquela caixinha. Por mais que ele tenha o celular na mão, mas ele não usa 100% para o seu benefício. Aí, quando eu tenho a oportunidade de segurar ele ali naquela sala de aula durante 50 minutos, eu tento, sabe, despertar ele, mostrar de outra forma, mostrar imagem diferente. O retorno é sempre positivo, Não é 100%, obviamente, nunca vai ser, eu acredito, mas é sempre positivo. Eu sempre escuto de um aluno, de outro, que foi assistir o filme que eu falei, foi assistir a série que eu tinha recomendado, sabe? Quando não, a gente leva algumas discussões adiante que faz os alunos despertarem de uma maneira que às vezes você não espera. Por exemplo, ontem, a gente está gravando isso aqui na sexta-feira, dia 3, ontem, na quinta, dia 2, eu estava dando aula numa turma do primeiro ano, e aí eu precisei que, como a gente está no começo do ano, eu estou falando sobre a introdução ali do que é história. E aí eu falei da relação do tempo com a história, que é fundamental. E aí eu expliquei para os alunos que quando a gente vai falar de tempo, é algo abstrato, é algo cultural, né? O tempo pode ser até cultural. Aí eu fui puxar a ideia para saber se eles sabiam que era abstrato, lembrava e tal. Aí simplesmente um dos nossos alunos lá da sala, Nathan, ele veio com a referência de Breaking Bad que me pegou, sabe? Do nada, assim, um episódio de Breaking Bad que o Jess, ele sai com a namorada dele e eles vão para uma exposição de arte, e o Jess questiona que a mulher só pinta a porta. Aí a namorada do Jess tenta explicar para ele que cada porta tem um significado, que aquilo é arte abstrata e tal. Vê a sacada do aluno. Ou seja, só basta você estimular, entende? Que eles vão ter esse conhecimento, eles sempre têm. A gente que precisa sair um pouquinho da nossa caixinha de aula e estimular um pouco, que a gente consegue. Essa ideia ela é muito centrada em estudantes, né? Quem trabalhava isso era o John Dewey, né? A educação centrada em estudantes, que é a base do que a gente discute hoje sobre metodologias ativas. Nesse sentido, você pega aquilo que é significativo para estudantes, leva para a sala de aula
isso traz, né, um reforço para o sentimento de pertença, né, dentro do espaço de sala de aula. Estudantes se sentem como parte daquilo que está sendo conduzido, né, como parte daquela aula. E, ao mesmo tempo, por ser algo que para estudantes é significativo, essas pessoas, né, que estão em um processo formativo, elas conseguem imergir melhor, né, dentro dos conteúdos, dentro dos conceitos, dentro do contexto de sala de aula, e isso traz essas discussões. As pessoas vão buscar nas suas referências, naquilo que elas sabem, o fio condutor para essa discussão. E aí é da onde vem esse exemplo do Breaking Bad, que pode vir exemplos de outros elementos da cultura pop que é muito presente de uma forma ou de outra dentro da cultura de estudantes. Tem aí uma questão geracional, é claro. E aí, para a gente ir conduzindo para o nosso encerramento, né, eu queria te perguntar como é que você enxerga o desenvolvimento futuro dessa sua atividade? O que é que você vem pensando? Quais são suas novas estratégias? Então, no desenvolvimento, eu estou começando a diluir esse projeto para que eu possa inserir ele de outras formas na minha aula cotidiana, sabe? Não só o projeto que já está formado praticamente, com os personagens específicos, mas eu estou realmente buscando outros para poder abordar ao longo de outros conteúdos. Então isso está me servindo muito nas minhas pesquisas naquela minha aula. Dependendo do tema da minha aula, eu vou atrás de algo que tem essa relação, sabe? Quando a aula da semana que vem tem determinado tema, então eu estou indo atrás de algum conteúdo específico que já foi relacionado com filme, com série, para trazer. Sempre ali trazendo como referência. E eu enxergo muito esse projeto como um futuro mestrado para mim mesmo, sabe? Eu já estou começando a idealizar esse trabalho como um projeto de mestrado, para que eu possa desenvolver em cima dele. Porque no ano passado, inclusive, a coordenadora da biblioteca, ela fez umas fotos, porque o evento aconteceu na biblioteca da escola, ela fez umas fotos, jogou num grupo de coordenadores de biblioteca, e eu recebi 2 convites para ir em outras 2 escolas daqui da rede pública para fazer esse trabalho lá. Uma coisa que na minha cabeça nunca que isso ia passar, sabe? Para mim era algo tão contido ali que se expandiu assim de um dia para o outro. E eu fui em outra escola aqui da rede pública, a gente fez a aula, a aceitação foi da mesma forma, sabe? Os alunos, porque além de falar sobre, né, com os slides ali, eu coloco cenas dos filmes, né? Eu levo os filmes também, vou colocando uma cena ou outra, o que vai inserir nos alunos também com o cinema, né? Além dos quadrinhos, tem a utilização do cinema ali para eles. Então, quando chegou na outra escola, e aí eu fiquei, caramba, eu não sou professor daqui, eles não me conhecem, será que vai funcionar da mesma forma? E é o tema, sabe? É o tema que é comum para eles. O conhecimento que eu estou trazendo não é tão comum, porque é uma leitura diferente do que está ali. Mas o tema eles conhecem. Se for para falar disso, sempre vai ter estudante querendo saber, que já conhece, que quer expandir seus conhecimentos. Então, realmente é um tema muito, muito atrativo, assim. Bacana, Pablo, bacana. E aí, como a gente falou, caminhando para o final, eu queria recadinhos do coração, né? Onde é que a gente pode encontrar você? O professor Pablo tem rede social? Se não tem rede social, tem algum e-mail que possa entrar em contato? E assim, deixa aquela frasezinha, aquele texto, aquela referência, sei lá, de motivação para esses alunos que estão chegando aí, para esses professores que estão pensando em inovar. Em relação à rede social, é só a minha mesmo, que vez ou outra eu posto algo relacionado à educação, a quadrinho, mas é mais uma rede pessoal mesmo, sabe? Eu não uso muito na questão profissional. E meu e-mail, pablo.craveiro@hotmail.com, que aí realmente é um e-mail mais voltado para a questão de profissional. E em relação a uma mensagem, sabe? Eu acho assim que a área da educação, de modo geral, a gente precisa estar sempre se atualizando, não tem para onde correr, sabe? Cada geração que passa, porque pra gente é muito louco, a gente tá numa sala de aula ali com os alunos e tudo mais, aí chega no final do ano, uma turma totalmente diferente. E por mais que
os alunos tenham a mesma idade do ano anterior, né? O primeiro ano desse ano não é o primeiro ano do ano passado, não tem como, entende? Então, é óbvio que algumas coisas sempre vão funcionar, né? Na medida que você vai dando suas aulas, você vai entendendo. Mas a gente precisa estar em constante atualização, não tem para onde correr. E é algo que, quando a gente olha para a academia, né, a universidade, a gente não tem essa visão lá de dentro. A gente só vai ter essa visão quando a gente atua, quando a gente conhece, quando a gente percebe que, em alguns momentos, a nossa aula é o menos importante. O que vale mais é você trazer outro tipo de diálogo. Muitas vezes a gente chega com conteúdo para dar na área das ciências humanas e a gente acaba entrando numa discussão ou outra a respeito de uma notícia que saiu naquele dia, né? Por exemplo, ano passado eu tinha aula normal para dar, aí eu chego e os alunos começam a perguntar: professor, o que é que está acontecendo ali com a Rússia, com a Ucrânia? Eu não estou entendendo nada e tal. Pronto. O meu planejamento de aula se foi, eu tive que começar a explicar um pouco o que é que estava acontecendo aquilo ali, porque o interesse deles era naquilo ali. Então, se minimamente eu não tivesse um pouquinho atualizado com aquele conteúdo, eu teria dito para eles: olha, é melhor vocês darem uma pesquisada e tal. Então, é fundamental, sabe, a gente se atualizar nos nossos conhecimentos. É muito, muito, muito importante. E tentar explorar outros meios de transmitir o conhecimento, sabe? Não é porque você, naquele período, aprendeu daquele jeito e funcionou, que necessariamente vai funcionar com a geração de hoje, com a galera de hoje, com o linguajar de hoje. Então, tudo requer essa mudança, essa atualização, que a gente aprende muito, muito, muito mais quando já está ali na sala de aula, atuando mesmo. Bem, pessoal, então hoje falamos sobre aprendizagem significativa, falamos de cultura pop, conhecemos um pouco mais sobre o projeto do Pablo. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre ciência, tecnologia e educação, você pode continuar ouvindo aí A Luz do Candeeiro. Estamos em todos os agregadores de podcast, vocês também podem nos encontrar no YouTube e, claro, tem o nosso grupo no Telegram. Todos os links na descrição. Pablo, foi um prazer estar contigo hoje, conhecer um pouco mais sobre esse projeto, saber, né, o que está acontecendo em sala de aula. Isso é sempre muito bom e muito motivador para todos nós, professores e professoras. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, passar lá no Instagram e no TikTok. Tem gente fazendo dancinha lá, hein? Acho que é Jefferson. Pablo, muitíssimo obrigada pela tua presença, por compartilhar um pouquinho pra gente teu projeto e espero que você possa executar, dar continuidade, fazer seu mestrado e voltar aqui para falar desse projeto de forma mais grandiosa, tá? Valeu mesmo. Valeu, Carol. Valeu, Jefferson. Foi bem, bem legal. A gente, assim, que é da área de história, né? A gente que tá sempre ali na área da educação em si, a gente fala muito. E eu queria falar mais aqui. Dava pra gente conversar mais umas 2 horas. Mas foi bem legal mesmo, Carol. Valeu pelo convite, né? Carol fez o convite lá na escola mesmo. E foi bem legal conversar aqui com você. Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, do céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará,
Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.